Nós vamos continuar então a falar sobre esse tema missões urbanas. Semana passada eu dei uma breve introdução, falei em alguns pontos um pouco superficialmente, né? E quero retomar alguma coisinha e aí prosseguir para aquilo que é necessário entendermos. A gente, na verdade, ainda nessa aula, nós vamos abordar, amados, algumas questões mais informativas, conscientizadoras do que propriamente teológica, bíblica no sentido assim de texto, aquela coisa toda, tá? Então a gente vai falar sobre o Pacto de Lausanne, por exemplo, que eu não especifiquei, não é isso? Ou, semana passada eu falei alguma coisa, não me recordo sinceramente. 7 dias é tanta coisa que passou pela cabeça, pela boca, pelo coração, pelos ouvidos, nem se fala. Amados, Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne, ele foi um congresso mundial que aconteceu em 1974, tá certo? Lá na Suíça, na cidade de Lausanne, é por isso que é chamado Pacto de Lausanne, né? Foi esse congresso mundial, onde foram reunidos 2.700 líderes, na época, de 150 países, né? Deve ter aí 185 países no mundo, então tinha representantes de quase todos os países do mundo. Então representantes que eles entenderam, os organizadores, que foi o Billy Graham e o John Stott, foram esses dois homens que eles promoveram, organizaram, né, esse congresso mundial. Então de um lado tinha o teólogo John Stott, né, então um dos principais teólogos também na ocasião e do século passado, sem dúvida, morreu agora acho que em 2011. E o Billy Graham também, o principal evangelista, né, do século passado, o grande evangelista, aí o Billy Graham. Então havia a preocupação missionária e havia a preocupação teológica também. Então reunindo aí esses principais e expressivos líderes de todo mundo da igreja evangélica, das mais variadas denominações, das mais variadas igrejas, né, e vertentes protestantes que havia, eles então, aliás, eu esqueci, eu falei para vocês que ia mandar, acabei não mandando, mas agora no intervalo eu já mando isso aí, se vocês me lembrarem, que é todo esse Pacto de Lausanne, todo esse documento para que vocês leiam. É muito importante vocês lerem isso, tá, irmão? Não é nada chato, exaustivo, técnico, não. É muito interessante mesmo entender qual foi a resolução, né, de todo esse momento aí. E aí teve outros congressos Lausanne, né? Aí tem as demais datas que eu não me recordo agora, mas teve aí mais, no mínimo dois ou três, tá certo? E um bem recente aí. E a ideia é que isso permaneça, para que se discuta, né, qual é a necessidade da igreja mundial na ocasião, para que a igreja entenda, a liderança entenda que existe uma demanda, né? Como que a gente nessa geração, nesse momento, nessa atual conjuntura, não é só política, mas social, cultural, mundial, como que o evangelho pode ser relevante? Como que o evangelho pode ser significativo? Como que o evangelho pode de fato ser algo que transforme, que salve a alma das pessoas, mas que também transforme esse mundo, que tenha um impacto positivo, um impacto, como nós dissemos na aula passada, social, né? Porque não é possível, irmãos, que a gente tenha quase 50 milhões de pessoas que se declaram discípulos de Jesus, evangélicos, crentes, que a gente tenha tantos milhões e bilhões e trilhões, e só Deus sabe qual o volume de dinheiro que circula nas igrejas e nessas estruturas evangélicas, e todo esse pessoal de influência que tem, não é, toda como a gente diz, a estrutura que nós possuímos de prédio, de bens, né, de tantas coisas. Não é possível que a gente tenha tudo isso e a gente não alcance as pessoas positivamente. A gente não contribua para uma sociedade melhor, para uma humanidade melhor. Não é possível. Isso não é a igreja de Cristo, biblicamente falando, não é relevante, ela não é uma igreja que faz a diferença. Então imagina só, amados, se num bairro nós temos uma igreja que ela serve aquele bairro. Porque nós temos 5 aspectos para uma igreja bíblica saudável e relevante. Ela precisa ser ortodoxa, eu já falei isso para vocês em alguma ocasião? Ortodoxa, querigmática, diacônica e as outras duas. Alguém? A querigmática, que é aquela que anuncia, né? O querigma, né?
Então vamos lá rever essas questões aí. A igreja, ela para ser bíblica, saudável e relevante, ela precisa ser ortodoxa. O que isso quer dizer? Que ela tenha uma doutrina bíblica, um ensinamento que seja bíblico, consistente, que ensine as doutrinas principais da Bíblia. Ela precisa ensinar isso, precisa expor as pregações, a exposição, aquilo que fala a respeito de ensino na igreja, precisa ter conteúdo bíblico, né? Conter as doutrinas principais. Então vamos lá, ortodoxa, vamos devagarzinho, não esquenta a cabeça não, uma hora você grava tudo isso aí, e muito mais. Então ortodoxa, olha só, tem que ter ortodoxia, ela precisa ser doxológica, tem que ter doxologia. Essa igreja precisa ensinar e viver o que é adoração, louvor, rendição, piedade, vida de caráter, né? Isso, entre outras coisas, é adoração como a gente entende. Então tem que ser ortodoxa, doxológica, querigmática. Ela tem que anunciar o reino, tem que anunciar o evangelho. Tem que ser uma igreja que seja um arauto de Cristo, um mensageiro de Cristo, que pregue o evangelho, que fale, que anuncie pelos meios de comunicação, pela vida das pessoas, individualmente, nas suas convivências diárias no cotidiano. Então ortodoxa, doxológica, querigmática, koinônica. E tem o diacônica. Isso, eu deixei por último propositadamente. Koinônica. A querigmática é o que mesmo? É aquela que anuncia, o querigma, né? Marcos capítulo 1, verso 14, não me falha a memória. Veio Jesus pregando o reino de Deus. A palavra lá no original é querigma. Ou seja, ele veio pregando, anunciando. Então querigmática, que é evangelística, que anuncia, que fala do Cristo, né? As pessoas, os membros daquela igreja precisam ser esses mensageiros de Deus. Então koinônica, a quarta parte de uma igreja saudável, bíblica e relevante. Koinônica. Ela precisa ter uma característica de uma comunidade que tenha comunhão. Porque uma comunidade que não tem comunhão é uma contradição em si mesma. Porque como que uma comunidade não tem comunhão? Comunidade é isso. São pessoas que têm tudo em comum, que têm harmonia, que se amam, que se querem bem, que se cuidam, que se pastoreiam, que se tratam, né? Que se saram, eles são pastores uns dos outros, onde a contenda, a fofoca, a inveja, a maledicência, tudo isso que é danoso à saúde do corpo, isso precisa ser cortado pela raiz, não tolerado. Então isso é uma igreja koinônica, onde há comunhão, prazer, alegria de eu rever os irmãos. Porque nós nos reunimos na igreja, na verdade, para um encontro. Nesse encontro, nessa comunhão, é onde Deus derrama o seu Espírito, onde Deus ele usa cada um e mutuamente para edificação. É o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14. Quando vocês se reúnem, verso 26, né? Quando vocês se reúnem para quê? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então esse povo que se reúne não para que individualmente cada um olhe para o céu, né? Olhe para o alto, adore a Deus individualmente. Não, isso não é bíblico. Para que se reúna e nessa reunião, no serviço mútuo, na edificação mútua, Deus se apresenta como Espírito vivo, derramando desde a cabeça, descendo pela barba, né, e indo até a orla das vestes. Ou seja, o corpo de Cristo aqui, ele é untado, é ungido, é abençoado com a vida pelo Espírito Santo, por causa da comunhão dos irmãos. Porque sem comunhão, amados, não há ação de Deus poderosa. Não é o que diz o texto bíblico? Tem alguma coisa com o teu irmão? Vai lá, se você foi adorar a Deus, oferecer alguma oferta e lembrou que alguma coisa o teu irmão tem contra ti, faz o quê? Deixa lá a oferta, vai reconciliar com o teu irmão, porque Deus não vai aceitar nem você, nem a oferta, nem que você faça, nem nada. Então Deus não está nesse negócio onde pessoas se reúnem, e Paulo disse, uma reunião para pior, não é para melhor. Paulo disse, eu nem vou louvar vocês nessa reunião, isso não é reunião, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Olha só, mano, então tem reunião aí que não é para união, né? É por isso que o Salmo diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos, enquanto estiverem reunidos, também estejam unidos. Porque é possível que estejam reunidos e desunidos. Então, koinônica, tem que ter comunhão. Eu olhar para o irmão, me alegrar com a alegria dele e chorar com a tristeza dele, né? Ele foi honrado, louvado seja Deus. Ele está passando necessidade, eu tomo aquela dor para mim também, vamos caminhar junto,
Isso chama-se compaixão. E aí vem o último, propositadamente eu deixei diacônica, diaconia. A igreja precisa ser serva do mundo. Todo o servo de Deus, todo cristão, por definição, ele é um diácono. Tá certo? Ele tem que exercer a diaconia. Jesus foi um diácono. Ele disse isso. Não foi? Disse isso lá no Evangelho. João, quando ele dava os pés de Pedro. Não, ele disse diretamente em Mateus. Quando perguntaram, aliás, ele que perguntou, né? Hã? Exatamente, vou lhe falar agora. Lá em Mateus, quando Jesus ele pergunta lá para os discípulos quem era o maior dentre eles. Aliás, desculpa, essa foi outra ocasião também, mas eu quero falar uma antes, uma anterior. Ele pergunta o seguinte: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? E o que os discípulos responderam? Quem é maior? Quem está à mesa. Não, quem está à mesa. Quem está à mesa é o maior, porque é servido. Não é isso? Então quem está à mesa. Aí Jesus responde o seguinte: então eu sou entre vocês o diáconos. Isso é original, né? Lógico que não vai achar no português isso, irmão. Eu sou entre vocês o diáconos. Eu sou aquele que serve. Olha só que coisa interessante. Então, mas no original é isso, eu sou o diáconos. Sabe qual é o problema, irmãos? Que a gente limitou o exercício dos dons somente no âmbito ministerial, institucional. Vocês estão entendendo? A gente só falou, por exemplo, que o pastor era só o pastor que era aquele que exercia o pastorado dentro de uma igreja local. Que é também, né? Claro que é. Mas quando a gente limita isso, a gente está tirando o privilégio daquilo que o Evangelho, os apóstolos vieram trazendo como uma responsabilidade e um privilégio para todo cristão. Ou seja, que cada cristão tem que ser um quê? Um cuidador de gente. Não é isso? Nós temos que cuidar de gente. E o que é o pastor? É um cuidador de gente. Então todo o discípulo de Cristo maduro deve ser um que cuide de alguém. E é o que então? Um pastor. É um dom ministerial? Não, mas é um privilégio que o Espírito Santo dá a cada um de nós. Que a gente seja maduro o suficiente para cuidar de outras pessoas, menos madura para que a gente amadureça as pessoas. Aí é no geral, no âmbito geral. O pastorado, irmãos, o pastorado é um termo, a gente vai ver depois aqui. O pastorado, a igreja evangélica usava esse termo pastoral, né? O pastoral, a pastoral. E aqui algumas pessoas acham que isso é o catolicismo, né? É o catolicismo que criou isso, não era? Até 1920, a gente está falando então de pouco tempo atrás, de 99 anos atrás, não é isso? Então, 1920 agora, os fundamentalistas dos Estados Unidos, os radicais dos Estados Unidos, protestantes, eles tiraram esse termo aí de pastoral, e aí ficou pastorado, e o pastorado somente ligado ao exercício ministerial do pastor, sendo que que pastoral é o exercício de uma comunidade que cuida de pessoas. Ou seja, a gente vê no catolicismo a pastoral da criança, do menor, né? A pastoral da mulher, a pastoral, não tem essa no catolicismo? Vocês nunca participaram, não? De Deus não sabe, não, né? Não, mas, meu Deus, vocês não vieram no catolicismo, não tiveram nenhum contato com o catolicismo? Tá bom, não, é surpresa porque a maioria, sim, né? Então tem lá a pastoral do menor, quer dizer, é um departamento da Igreja Católica que ela tem um serviço direcionado ao menor, a outra criança, a menor é a criança, a outra a mulher, a outra ao idoso. Então são áreas da igreja que são direcionadas ao cuidado desses grupos. Mas a pastoral, ela é um ensino bíblico, no sentido que todos nós somos chamados para cuidar de pessoas, nas nossas vocações, irmãos, nas nossas vocações, daquilo que Deus nos deu. E aí a gente enfrenta outro problema, que é o quê? A gente acha que é possível, preste atenção aqui, que isso aqui é muito importante. A gente acha que é possível eu, André, como discípulo de Cristo, ter uma vida ministerial e espiritual e ter outra vida que não tenha ligação com essa, que nós chamamos de área secular.
minha profissão é secular. Não é isso que nós ouvimos? Qual é a tua atividade secular? Irmão, isso não existe. Isso não é bíblico. Você entender que um discípulo de Cristo tem áreas da sua vida que ele não honra a Deus, que ele não serve a Deus, que ele ali não expressa a glória de Deus, não é possível. Biblicamente isso não é possível. Mas nós criamos isso. Não, você é um cuidador de idosos, mas não tem nada a ver. Teu ministério é aqui na igreja, né? Se você não bater cartão na igreja, se você não exercer aqui na igreja alguma coisa, você não está fazendo a vontade de Deus. E se faz aqui, isso aqui não é considerado, ou seja, cuidar de idosos não é considerado algo que é uma atividade de um discípulo de Cristo servindo o reino de Deus. Aí eles chamam de área secular. Então, eu coloquei aqui mais na área mesmo humana, mas de repente eu administro uma empresa, eu sou um contador, eu sou um professor de matemática, embora eu acho que isso aí talvez não pode ser de Deus mesmo, né? Não ensinar matemática, meu Deus do céu. Mas, brincadeira à parte. Mas eu ser um profissional que não seja ligado à igreja, mas profissional na sociedade. Então as pessoas acham que pode fazer essa dicotomia, essa divisão. Não pode, irmãos, não é possível. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, deve ser verso 31 ou 33, me ajudem aí na referência. Ou é 31 ou é 33? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Como então que a Bíblia diz que a gente... Ou é 10, é 31? 31, 10 e 31. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, irmãos. Qualquer outra coisa. Tudo nós temos que fazer aquilo que honra, que glorifica a Deus. Então, se eu sou um contador, eu preciso ser um contador que faça as coisas dentro da lei, da legalidade, né? que não sonegue impostos, que não ajude as pessoas a fazer falcatrua, trambicagem e outras coisas mais. Se eu sou um professor, eu preciso ser um professor e dedicar-me àqueles alunos. Se eu sou um médico, eu preciso cuidar das pessoas com amor, com paixão. É a vocação mesmo. Então, irmãos, aí que está o grande problema da igreja nessa época, nessa era e nessa sociedade que acha que pode dividir as coisas. Não pode, o cristão não pode, o discípulo de Jesus não pode. Eu, enquanto pai, me lembre, pelo amor de Jesus, me lembre que é muita coisa na minha cabeça e às vezes eu não recordo. Se você me lembrar aqui mesmo, no intervalo eu mando para vocês. Essa questão de vocação, eu já vou adiantar aqui, mas o vídeo vale a pena, deve ter 7, 8 minutos, muito curtinho, mas vale a pena assistir esse vídeo. Mas já vou adiantando. É como uma pessoa que ela chegou ao céu, e aliás, fala de várias pessoas, né? E aí, ela diz assim: Senhor, eu fui fiel em exercer lá o ministério que o Senhor me concedeu na igreja e tal. E aí Deus diz assim: mas eu nunca te chamei para isso. E a outra diz assim: Senhor, mas eu fui infiel porque eu não fiz nada na igreja, eu só criei os meus filhos. E Deus falando assim: mas esse era o teu ministério, era criar os teus filhos para a minha glória. Mais ou menos nesse sentido, amados, que cada um de nós podemos fazer qualquer coisa e podemos verter isso para a glória de Deus. Qualquer coisa, lógico, entenda, né, irmão? Porque tem irmão também que é desonesto comigo e vai: André, então você está falando que pode roubar em nome de Jesus? Não, claro que não, né, irmão? Vamos chegar no extremo. Eu digo, aquilo que você fizer aqui é coerente, que é ético, que é moral, que é lícito. Se aquilo está fazendo para glorificar Deus, isso é um ministério. Então, eu cuidar de criancinhas no bairro, ministério. Eu, de repente, pegar moradores de rua, e eu não, né? Vou colocar irmã de Deus, que é uma área mais feminina, não é machismo não, mas é... De repente eu sou uma manicure, uma pedicure, né? Uma esteticista, uma cabeleireira. Então eu vou pegar esses moradores de rua e vou dar um pouco de dignidade para elas, estética e tal. Então, olha que coisa interessante. Tem muitas igrejas que fazem o dia da cidadania, onde se reúnem lá e convidam todas essas pessoas, moradores de rua e pessoas assim, nessa situação de rua, e vai lá dar um alimento, banho, roupa, cabelo, barba, bigode, unha e tudo. É lógico, irmãos, que isso é insuficiente. É lógico que a gente não entende que isso é o que se deve fazer como sendo o tudo. Não é. Mas isso aqui pode ser o princípio
de um contato com essas pessoas, para que conheça essas pessoas, suas realidades e as ajude de uma maneira mais eficaz, né? Enquanto vai fazendo isso, é claro que é natural que a gente vai falar de Cristo, é claro, é lógico, é natural. Como que eu, sendo cristão, converso 2, 3 horas, 4 horas, o dia todo com uma pessoa e de alguma maneira não impressiono Cristo nessa pessoa? É complicado, né? Mas a gente não faz isso para pegar ela numa emboscada, né? Aquela emboscada evangelística, você fez isso aí, Jesus neles, né? É o evangelismo por emboscada, não é isso que eu estou dizendo. Missões urbanas no sentido que você está na urbis, você está na cidade. Se nós estamos na cidade, essa cidade tem algumas demandas, algumas necessidades que, por exemplo, não tem no campo, não tem numa zona rural. É por isso que são chamadas de missões urbanas, porque nessa complexidade que só a cidade tem, por conta de ter muita demanda, muita gente, pouco emprego, né? Pouca eficácia do Estado para dar o mínimo para essas pessoas, eu estou falando socialmente. Então só as cidades e as cidades grandes, como São Paulo, por exemplo, é que sofrem essas coisas. Olha que curioso, irmão. Qual é o nome da nossa cidade? Por que foi dado o nome da nossa cidade? O nome que ela tem? Porque ela de fato carrega esse nome. E de quem é esse nome? É do apóstolo São Paulo. É do apóstolo, não é outro, é o apóstolo São Paulo. Nossa cidade chama São Paulo por causa do apóstolo São Paulo, porque foi lá no dia de São Paulo, do santo católico, né? A data católica, melhor dizendo, o santo não é católico, santo é bíblico, né? Católico apostólico romano, estou dizendo. Mas São Paulo, então, uma cidade que traz o nome do maior evangelista, do maior teólogo, de um dos maiores homens de Deus de toda a história, Novo Testamento de toda a história. E a gente, como cristãos nessa cidade que carrega esse nome, a gente não faz aquilo que foi ensinado pelo próprio apóstolo São Paulo. Ou seja, o que ele disse? O que é... não foi Tiago, né? O que é religião mesmo, verdadeira? Cuidar dos órfãos e das viúvas, guardar-se da corrupção do mundo. Mas o que Paulo disse nas suas cartas pastorais, inclusive, para cuidar daqueles que verdadeiramente são necessitados, daqueles que verdadeiramente são desamparados, daqueles que precisam do mínimo de dignidade. Não é para alimentar a vagabundagem de ninguém, não é isso que a gente está dizendo. Não é para que você vá lá e dê uma esmola para essa pessoa de repente comprar droga, se beber álcool ou perpetuar a sua mendicância. Não é isso. Missões Urbanas vai tratar de algo que é uma proposta que é para trazer, é para devolver essa pessoa a condição para que ela se mantenha dignamente. Estou falando da questão social e, lógico, consequentemente, para que ela conheça Cristo também, irmãos. Mas não é possível que a gente não entende que o reino de Deus é maior do que esse espaçozinho que a gente frequenta, usufrui, né? E acha ruim às vezes quando não tem um ar-condicionado, uma cadeira confortável. E a gente trabalha para que tudo isso seja feito, né? Que tenha uma cadeira acolchoada. Aí uns falam, eu dou dízimo e não tem isso? Quer dizer, essas pessoas não entendem nem o que é dízimo. Acha que é uma prestação, uma mensalidade que paga, como paga num clube, e aí exige o seu serviço. Não é, irmão? Tem gente que acha que eu dou dízimo aqui e não tem um ar-condicionado. Eu dou um dízimo aqui e não tem nenhum instrumento de som. Eu dou um dízimo aqui e o louvor não é bom. Eu dou o dízimo e o pastor é obrigado, ele tem que ter uma palavra para a minha vida e para a minha família. Olha só, não entende nada do evangelho. Essas pessoas, elas querem a igreja como self-service. São pessoas egoístas, que acham que a igreja existe por causa delas. E elas vêm usufruir de tudo isso e acham que é delas isso aqui. Isso aqui não é nosso, irmãos. Nada é nosso. Aliás, tudo é de Deus. E como tudo é de Deus, nós precisamos então chegar em todos esses espaços que ainda não reconhecem Deus como dono daquilo e anunciarmos, não, isso aqui é de Deus. E aí a gente precisa inclusive ser pessoas atuantes, para que a gente fale, não, isso aqui é de Deus. E eu cheguei aqui como representante de Deus. E eu sou um professor nessa escola, aqui agora vai ter um professor que se preocupe com cada criança, que se preocupe com a história dessa criança. Não é só de dar nota, repetir, mandar recado para o pai, não é? É você olhar para a criança e ela sendo rebelde, não respeita, é se aproximar dessa criança como uma figura de autoridade, uma figura paterna que talvez ela não tenha em casa, que é a figura que espanca ela, que espanca a mãe dela, que é alcoólatra, que é drogado, que é criminoso. E essa pessoa, eu como um professor homem ainda, cristão,
me aproximo dessa criança, tentando entender essas suas dificuldades. Olha só, irmãos, que papel que nós temos. E aí sim, eu mostrar para ela que existe uma autoridade sobre a vida dela, ela precisa respeitar a autoridade, mas que essa autoridade foi constituída para Deus, para protegê-la, para prover para ela as coisas necessárias, para lhe dar amor, carinho, proteção, cuidado. Vocês percebem então que é muito mais além o ministério do que fazer coisas na igreja, irmãos? E eu não estou dizendo que não se deve fazer na igreja as coisas, eu estou dizendo que não é a última, não é a única, melhor dizendo, não é a única e nem é o tudo, isso que a gente faz na igreja. Isso aqui é um ponto de partida, é um início que a gente tem, é aquilo que a gente faz na igreja, tá certo? É uma referência que nós temos, né? E voltamos aqui, a gente vai para lá e volta na igreja, que é para ser ministrado, protegido pelos irmãos, e para a gente avaliar se aquilo que a gente está fazendo lá, aqui a gente está de fato em harmonia, em koinonia. A gente também não pode ser uma pessoa solta no mundo, né? E esquecer das ministrações, da edificação, do cuidado de um pastor, de um líder, de um estudo como esse, por exemplo, tá certo? Dá para entender mais ou menos, amados, o que seria a questão mesmo das missões urbanas? Tranquilo? É? E vocês, o que eu falo para vocês, assim, faz sentido? Faz sentido mesmo? Então tá bom, glória a Deus. Sim. E aí o Pacto de Lausanne, ele tratou então de como que a igreja, ela ia trazer essa mensagem do Evangelho. No sentido que, qual é a mensagem do Evangelho? O que a gente prega? Você tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo da condenação eterna, do lago de fogo, ser um pecador. Sim, o Billy Graham, como evangelista, claro que foi isso que ele trouxe. John Stott, falar das doutrinas. Mas a preocupação era, e o Evangelho, a mensagem é só isso? Ou tem mais alguma coisa nos Evangelhos? Ou tem mais algum aspecto? Ou tem mais um ponto que também é prioridade, também é importante, também faz parte desse anúncio? Quando Jesus disse assim, arrependei-vos porque a vocês é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, essa foi a mensagem de Jesus, irmãos. Tudo que Jesus pregou estava dentro dessa frase, a vocês é chegado o reino dos céus. E aí a gente vai lá em Paulo, no capítulo 14 de Romanos, verso 17. Só para dar tempo de vocês pegarem aí, eu pegar mais uma água aqui. Para mim também. Também? Então tá. Com gentileza. Sim. Isso aqui é o reino de Deus, servir uns aos outros nas suas necessidades. Me dê o copo então. Capítulo 14 de Romanos, verso de número 17. Leia em alto e bom som, aquela voz de pregador que você tem, Eric. Amém. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso. Aí, amados, parece que há uma contradição na frase, né, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quando Paulo traz essa passagem, esse texto, ele não está dizendo que não faz parte dessas necessidades básicas humanas. Ele está dizendo que o reino de Deus consiste em virtudes, mas toda virtude que ela não se traduz, para cá, toda a virtude que não se traduz na prática, no concreto, essa virtude é teoria vazia, irmãos. Não é fé, é crença. Tá certo? É o que Tiago disse, é uma fé de demônios. É uma fé do inferno. Vamos lá. A virtude. O que é uma virtude? Por exemplo, justiça é uma virtude, paz é uma virtude e alegria também. São virtudes, não é isso? Então o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso são virtudes. O reino de Deus é constituído de virtudes, tá certo? Toda virtude, por exemplo, eu sei o que é justiça, eu sei o que é alegria no Espírito Santo.
Eu sei o que é paz. São virtudes. Então eu sei, a virtude como teoria está aqui na minha cabeça definida, eu sei o que é isso. Agora, se isso não se traduzir na minha vida prática, ou seja, se eu não viver a paz, se eu não experimentar a paz, se eu não for um pacificador, então essa teoria, ela é uma teoria vazia. É um entendimento que não serve para nada nem para ninguém. Tá certo? Justiça, mesma coisa. Alegria no Espírito Santo, a mesma coisa. Entender essas coisas, saber dessas coisas, não quer dizer nada se isso não faz parte da minha vida pessoal e coletiva, se isso não é encarnado em mim. Então, aí o que Tiago diz: você tem fé mesmo? Você diz que tem fé? Eu creio em Deus, eu sei quem é Deus, eu sei que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, não sei o que. Eu sei de tudo isso. Você tem fé mesmo? Crê que Deus é o único soberano sobre tudo e sobre todos, Criador. Crê, tem fé? Tem fé que Deus pode intervir na sua vida? Você tem fé que Deus vai te salvar? Você tem fé que Deus é dono da história? Crê em tudo isso? Sim. Agora, se não tiver as obras, o que Tiago está dizendo? É inútil essa fé. É inoperante essa fé. É como um corpo que não tem espírito. É uma fé de demônios que também sabe todas essas coisas, mas não vivem segundo isso. Diga, Edson. Você tinha até falado uma vez que isso é fé mística, é uma fé grega, que não implica em algo concreto. Isso. Você tinha até falado que a fé dos judeus é uma fé concreta. Isso. Para a pessoa crer em Deus, ela tem que provar que crê em Deus. Por exemplo, o amor. Eu creio que Deus é amor. Mas eu provar nas suas ações, né? Nas suas ações, provar, dar um testemunho. Isso. Exatamente. E é exatamente isso que a gente está tratando em missões urbanas. E é o que a Bíblia trata, meu Deus do céu. Isso não é uma novidade, isso não é uma nova teologia. Isso não é um estudo elaborado. Meu Deus, está escrito na Bíblia. Tiago é o que mais traz essa verdade prática. Coisa assim que não tem profundidade teológica, é negócio prático. Missões urbanas é isso, é prático, é a praticidade. É o que a gente pode socorrer as pessoas. É aquilo que a gente tem como recurso, como que a gente pode usar isso para abençoar a vida das pessoas, para amenizar essa vida já miserável por causa do pecado e por não conhecer a Deus, que não tem paz, que não tem alegria, que não tem o mínimo de dignidade humana, irmão, que mora do lado do esgoto a céu aberto, crianças que não têm o mínimo de educação, não sabem o que é um ambiente familiar de alegria, não tem lazer. Um homem que trabalha 14, 16 horas fora de casa e que não tem o mínimo para pagar as contas de casa, que não tem condição de dar um chinelo para o filho, uma roupa para o filho, um Danone para o filho, uma bicicleta, né? Então são essas coisas práticas, é isso que a gente está falando. Essa vida já miserável por causa do pecado, ela se torna pior ainda porque além da miséria do pecado, essa pessoa vive num inferno existencial e condenatório. Olha que coisa horrível, irmão. São dois infernos que nós estamos falando aqui. São duas realidades de sofrimento. Por não ter paz e por não ter o mínimo nesse ambiente, tá certo? Vivencial, que seja o mínimo saudável para a vida humana, para a preservação da vida humana. Irmão, a gente precisa preservar no mínimo a vida humana para salvá-la. Já pensou se Deus assim, ele corta a sua graça comum? Como que ele ia salvar esse povo? Ele precisou manter esse povo. Como que Deus manteve esse povo? Dando alegria no coração, dando mantimento. Então eles não reconhecem, mas é Deus que faz. Que o mantimento, não é isso que está escrito em Atos dos Apóstolos? Eu vou voltar inclusive para Romanos, tá? Mas em Atos dos Apóstolos, eu acho muito interessante, capítulo 14, né? Acho que é 14 e 17. 14 e 15? 14 e 17 era de Romanos, né? 14 e 15, Edson. Aquele lá que Deus encheu o mantimento de você, encheu a... é 15 e 16, né, na verdade. 15 e 16? Deixa eu ver. Depois disso, Não, na verdade é 17, é 14 e 17 mesmo. Para que o resto dos homens... Não, é 14 e 17. É 14 e 17 mesmo, mano. É o mesmo de Romanos, né? Eu falei Romanos 14 e 17, mas aqui também é 14 e 17. Contudo, não se deixou a si mesmo seu testemunho. É isso? Uhum. Beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Paulo está dizendo que Deus, olha só,
não deixou ele mesmo sem testemunho no meio dos pagãos, das pessoas que não conheciam a Deus, dos idólatras, porque é o contexto aqui que Paulo está. Essas pessoas aqui elas estavam inclusive estavam adorando, né, o Paulo e o Barnabé como sendo deuses. Esse povo era pagão, era idólatra, queriam adorar os dois homens. Paulo disse: não faça isso não. Aí ele veio falando: esse Deus que nós estamos anunciando para vocês, é só aqui no verso de número 15, olha só como começa a fala de Paulo. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Ou seja, vocês vêm aqui oferecer para a gente oferendas, bois e grinalda, e adorando a gente como nós fôssemos deuses. Ele disse: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Qual foi o testemunho de Deus? Beneficiando todas as pessoas lá do céu, dando a essas pessoas chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o coração dessas pessoas. Olha só, irmãos, Deus é Deus da humanidade, queridos. Deus não é Deus da igreja apenas. Deus não é Deus dos crentes, protestantes, evangélicos, pentecostais, entendeu? Deus é Deus do ser humano, Ele é cuidador do ser humano. O que Jesus disse lá em Mateus 5, 48, eu acho, não é isso? Mateus, capítulo de número 5. Eu acho que é o 48. Seja perfeito. Não, é o 45. 45, Eris. Isso, leia aí o 45, meu irmão, por favor. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele fez raiar o sol sobre maus e bons, e derramar chuvas sobre justos e injustos. É isso aí que Jesus disse. Deus fez isso, Jesus falou que Deus fez isso e faz isso, né? O sol, ele se levanta sobre quem? Só sobre os bons? Só sobre os evangélicos? Sobre todos. Só sobre os evangélicos dizimistas que ora bastante e lê Bíblia? E faz curso de teologia? Claro que não. Sobre os maus e os bons. Olha que coisa interessante. A chuva desce sobre justos e injustos. Deus abençoa o injusto. Deus abençoa a gente ruim. E a prova é que nós somos abençoados. Não é isso, irmão? Então preste atenção aqui, Frase de Lausanne, 1974. O que deve ser feito então? O evangelho todo deve ser pregado a todo homem em todos os lugares. O evangelho todo deve ser pregado a todos os homens em todos os lugares. Evangelho todo é o que a gente está discutindo aqui. O que é o evangelho todo? É esse evangelho que fala a alma, mas que fala ao corpo, que fala ao pecado que destrói a vida do ser humano, na alma, no espírito, mas que fala também que chegou uma providência, agora em uma nova proposta, de que essas pessoas que foram salvas cuidem umas das outras e cuidem daqueles que estão de fora. É o que a igreja fez em Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, né, a pregação de Pedro. Exato. O capítulo 2, o capítulo 3, e segue o livro de Atos nessa pegada, que essa comunidade ali dos salvos, das pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, as pessoas de fora observavam como elas viviam, cuidando umas das outras, irmão. Quem tinha muito, não tinha tanto, que não podia repartir com aquele que tinha tão pouco. Paulo, ele vem falando isso em sua segunda carta aos Coríntios. Olha que texto fantástico, que a gente não entende nada de finanças e dinheiro, mas Paulo escreve 2 capítulos, irmãos. Aliás, nós dividimos em 2 capítulos o que Paulo escreveu aqui. Eu acho muito interessante, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9. Mas eu quero falar aqui do capítulo 8 somente uma partezinha, tá certo? Mas vale a leitura dos 2 capítulos em casa, faça isso. Você vai ver que o negócio vai ser enriquecedor. Capítulo 8, verso de número 13, 12 ou 13? 12, vamos desde o 12, né?
Desde o 12, irmãos. Vamos ler lá juntos? Quer dizer, vocês acompanham aqui, eu faço a leitura aqui. Vocês acompanham aí, eu faço a leitura aqui. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade, nesse tempo presente. A vossa abundância, olha só, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja o quê? Igualdade. Como está escrito, Paulo pega, olha só, irmãos, lá do Antigo Testamento. Só para a gente entender que sempre foi a proposta para o povo de Deus na história. Não é para o povo aqui no Novo Testamento apenas. Isso sempre foi a proposta de Deus de todo sempre. A todo sempre. O que muito colheu não teve de mais. E o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. E ele vai falando o que aconteceu lá e a contribuição que foi levada e tal e tal. Mas ó, isso é na lei do Antigo Testamento, irmãos. Aquele que faz a colheita, deve-se deixar o mínimo para trás, sem colher, para que os pobres venham e peguem, para que eles não tenham nem, para que eles tenham o mínimo. E esse que colheu muito, já está escrito aqui, né? Ó, o que muito colhe não teve demais, tanto. Sabe o que me faz lembrar, irmãos, essa parte aqui, daquele cidadão de Lucas, que, aliás, da parábola que Jesus conta, né, de um cidadão que ele teve uma colheita assim absurda, enorme. Teve uma colheita que não cabia nem no seu celeiro. Imagina só, o camarada ter tanto dinheiro que não ter um cofre do tamanho que precisa para colocar tanto dinheiro. Já pensou um negócio desse? Uma colheita tão grande, falou, não tenho. Nossa, que problema, hein? Você não tem um espaço para colocar a sua riqueza. O que deveria fazer na ótica de Jesus, no pensamento bíblico? Então reparte isso, fica com você, com aquilo que é para você desfrutar, é claro que você merece. Você tem, Paulo vai usar um termo assim, que é do Antigo Testamento também. Não pode atar a boca do boi que debulha. Então o boi está arando a terra, ele vai comendo dos grãos daquilo que está na frente, você não pode amarrar. Paulo vai dizendo ainda que nós devemos ser os primeiros a gozar dos frutos que a gente gera. Então isso é justo, não é? Trabalha, gera riqueza, você precisa viver também, desfrutar daquilo. Mas de tal maneira que você não reparta aquela riqueza com ninguém, aí não é bíblico. Então, ao invés de ele repartir isso e encher o seu celeiro, já seria uma bênção, o que ele pensou? Ele criou o maior. Não, vou derrubar esse celeiro, está muito pequeno, vou construir um maior ainda. E vou colocar tudo lá. E depois que eu colocar tudo lá, o que eu vou fazer? Vamos deitar na rede e dizer: alma tem muitos bens para muitos dias, come, bebe e se alegra, folga. Aí Jesus disse assim: mas, ô louco, se nesta noite vier uma voz dizendo: o que tens preparado, para quem será? E Jesus está falando, sabe por que conta essa parábola? Porque veio um cidadão para Jesus dizendo o seguinte: mestre, Senhor, julga a causa que eu tenho aqui com meu irmão. A gente tem uma pendenga aqui, uma arenga, né? E é uma herança que está dando briga aqui. Está dando briga, gente egoísta, irmão. E é família, né? São irmãos, né? Nenhuma novidade, né? E reparte aqui os bens. Aí Jesus disse: não, eu não vim para isso não, vocês estão confundindo. E a vida de qualquer não consiste nos bens do que possui. Está escrito lá, né? Olha só, Jesus disse isso. Aí ele conta essa parábola para ensinar essa verdade. Vocês têm dinheiro, vocês estão brigando por dinheiro. Quer dizer, o que vale para vocês não é fraternidade, não é ser irmão de sangue, não é comunhão, é dinheiro. Então o dinheiro é um negócio perigoso, irmão, não é? A falta dele é ruim, mas muito dinheiro também pode ser complicado. A riqueza e a pobreza. O que o camarada de Provérbios disse? Senhor, tu não me dá, tu não me deixe ter o mínimo, porque senão eu vou roubar. Provérbios, lá, finalzinho. 28. Finalzinho, hein? Finalzinho de Provérbio. Deve ser lá pro 30, hein, mano? Veja direitinho lá. Tu não me deixe ter o mínimo necessário, não me deixe faltar o pão, senão eu vou roubar, Senhor. Cara sincero, né? Rapaz, se a gente fosse sincero com Deus assim, desse jeito, pode ter certeza que Deus ia se alegrar muito mais. E aí, Hélio, se você acha essa passagem, é o quê? Calma aí.
Ah, tá, pensei que você tinha achado. É o 37, mano. Capítulo 30, versos 7 e 8. E 9 também. Provérbios, capítulo 30. Duas coisas que pedi, mas Me negues. não me negues. Antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Sim. Para que porventura, de fato, não te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo... De não fato, tem- né? É de fato, irmã. É, corrige aí para dar o De sentido. fato, Isso. que não negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e lançando o nome de Deus. Olha aí, irmão, isso é sabedoria. Nem pobreza e nem riqueza. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Não é possível, amados, que a gente é tão egoísta de pensar, nossa, Deus me abençoou tanto. Oh, louvado seja Deus. Deus te abençoou tanto financeiramente, com uma condição, com um momento, né, de abundância, de bens e tal. Você acha o quê? Só para a gente desfrutar? Só para você desfrutar? Você acha que aquilo tudo é só para você? A gente ia ser abençoado também. Abençoado e abençoador, claro. Lógico, irmãos. A gente precisa entender isso. E a gente não está falando de grandes riquezas. Nós estamos falando de tudo aquilo que a gente pode, de alguma maneira, repartir. Nós podemos repartir. Porque o texto de Paulo, em 2 Coríntios 8, vai dizer isso. Aquele que colhe muito, que não tenha demais. Olha só. Que não tenha demais. É o que ele diz aqui. E o que pouco, que não tenha de menos. O 2 Coríntios 8 e 15. Que nós lemos. Né? Aquele que colheu muito, que não tenha demais. E o que pouco, que colheu pouco, que não tenha de menos. Ou seja, há um equilíbrio aqui, amados. Você colheu muito, é claro que você vai ter uma abundância. É lógico que você vai ter um padrão de vida. É lógico que você vai desfrutar daquilo. Mas não se esquece daquele que não tem nada, o mínimo, para que ele não tenha de menos. Eu posso desfrutar disso? Posso. Se for a bênção de Deus de fato completa, desde que eu pegue também parte disso e abençoe aquele que não tenha de menos, para que não tenha de menos. Entende, amados? Então é o equilíbrio que a gente está buscando aqui. É essa questão de pensarmos, nossa, como Deus abençoa a nossa igreja. Olha só a estrutura que nós temos. Olha que coisa boa que Deus está prosperando os irmãos financeiramente. Olha que coisa boa que nós temos aqui, gente, que de todos os ramos da sociedade. A gente tem dentista, a gente tem médico, a gente tem psicólogo, a gente tem engenheiro, a gente tem arquiteto, a gente tem professor, a gente tem todo esse povo. Tudo bem, nós temos tudo isso. Para quê? Para quê? Não faz uso de tudo isso para beneficiar o entorno. A gente está falando aqui não é de salvar a pátria não, irmãos. A gente não está falando aqui de mudar o mundo não. Missões Urbanas vai tratar da sua igreja local, da responsabilidade que ela tem no seu entorno, tá certo? Na proximidade dela, no seu bairro. É isso que a gente está tratando, irmão. Eu não estou falando que a igreja tem que mudar São Paulo, essa cidade, Santo André e tal. Não, eu estou falando de bairro. Eu estou falando de um vizinho da esquerda, um vizinho da direita. Entendeu? A rua de trás, a rua da frente é o bairro. Ah, mas no bairro tem uma deficiência enorme porque não tem posto de saúde. Meu Deus do céu. Ou tem posto de saúde, mas não tem médico. Meu Deus do céu. Então se tem 4, 5 médicos na igreja, faz o seguinte, irmãos, quem pode doar aqui uma vez na semana? Tem 4 médicos? Fazer o seguinte, uma vez na semana, você que é médico, doa 4 horas, uma vez no mês, melhor dizendo, esse. Aí o outro na outra semana, uma vez no mês, 4 horas. O outro, uma vez no mês, 4 horas. O outro, uma vez no mês, 4 horas. A igreja está ofertando para a comunidade 16 horas de atendimento médico gratuito, de qualidade. E não precisa ser no posto não, hein? A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o espaço. Não precisa nem ocupar o posto lá. Né? Estou falando de atendimento médico, que é difícil. Você tem um atendimento com um especialista, um ginecologista, né? Um urólogo, é difícil, né? Um psicólogo, meu Deus do céu, para você conseguir essas coisas na saúde pública é difícil. Você tem acesso ao clínico geral. O cara vai lá e despacha você, coitado. Ou não sei, né? Cada caso é um caso, mas de repente
tem lá esperando ele no turno dele 200 pessoas. E o cara precisa atender todo mundo aqui lá no turno. Eu já fui voluntária na igreja que meus filhos congregavam, no evento assim, que todos os anos eles fazem. Isso. Médicos, Geralmente é o dia, irmã. É o que a gente chama de dia da cidadania, outro nome que dá. Mas isso eu estou falando que é o que eu falei. Isso não é o tudo, não é o suficiente. Isso pode ser o princípio de um contato. Mas já é algo, né, que melhor que nada. Mobiliza. Melhor que nada, né? Da igreja, atende às necessidades daquelas pessoas isso. mais carentes. Melhor que nada, mas não é suficiente. É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar em algo que não seja só emergencial. Porque necessidades as pessoas têm todos os dias. Sim, todo mundo tem todo dia. Então, olha só, irmão, eu só dei um exemplo aqui. Então, olha só, nós temos aqui 4 médicos na igreja que pode fazer isso. 4 horas em 30 dias, voluntariamente. Eu poderia falar isso de um professor que pode dar aula de reforço. Eu poderia falar isso do que mais aí? De um cabeleireiro, não é? Poderia cortar de graça. Aí, lógico, a gente precisa fazer uma triagem. A gente sabe que o povo é aproveitador. A gente sabe que o povo gosta de uma mamata. Né? O povo gosta assim de um negocinho de graça. Gosta. Mas precisa fazer uma triagem, precisa realmente alcançar as pessoas que são carentes. Amados, se isso não é bíblico, o que é, pelo amor de Deus? Se a proposta nossa é só ficar dentro de igreja, levantando a mãozinha, né, dando glória a Deus, louvor, e, meu Deus do céu, não é possível. Não, eu não acredito que o evangelho é isso, é só isso. Eu não acredito, amados. Então, Missões Urbanas vai tratar sobre essa questão que a gente tem como base, Bíblia, lógico, mas eu digo aqui, o movimento de Lausanne em 1974 na Suíça. Houve outro, eu anotei aqui, pensei que eu não tinha anotado, houveram também outra continuidade, né? Outros como a continuidade na cidade de Manila, tá certo? Em 1989, e o da cidade de Cabo, em 2010, então a gente está falando de 9 anos atrás, são coisas recentes. E essa continua sendo a proposta ainda desse congresso de Lausanne. É por isso que a gente usa essa referência tão forte em missões urbanas. Você sabe algum brasileiro que foi para lá? Ah, tem, mano, tem bastante. Faz o seguinte, Erickson, me lembre, porque eu vou te mandar, aliás, vou mandar no grupo um podcast. Podcast, aquelas entrevistas em áudio. E vai ter esse áudio, essa entrevista é justamente desse pastor, desse irmão, que participou desse de 1974, que foi o primeiro. Não foi o primeiro movimento nesse sentido. Teve em 69, em outro local que eu esqueci. Teve em 1962 no Brasil, um movimento no Nordeste chamado Jesus para o Brasil, alguma coisa desse tipo. Mas já houve então, antes de 1974. É que 1974 foi muito, infinitamente maior e mais expressivo. Tinha essas 2 pessoas organizando, e um negócio muito maior do que esses 2 anteriores. Mas isso já vinha acontecendo de uma maneira muito pequena, como foi a reforma, né? Sempre veio aqueles pré-reformadores, coisas pequenas, e a reforma foi aquilo, o estupim, que a gente chama. Mas teve aqui sim alguns brasileiros, quantos exatamente eu não sei. Não sei se foi em torno de 10 brasileiros, mas alguns pastores aqui da igreja no Brasil. Me lembra que eu mando um link lá, vocês vão ouvir, e aí vai ter muito mais detalhes. O cara participou, né? Isso aí, então é uma coisa muito mais assim, interessante ouvi-lo do que me ouvir falando. A região, eu vou falar inclusive de São Paulo agora, onde a gente está. Na região da Sé, concentra-se aproximadamente 3.864 moradores de rua. Na região da Sé, amados. Vou falar de algumas realidades na nossa cidade, tá? Estima-se que 7.335 é a população que pernoita na rua em São Paulo. 7.335 pessoas, aproximadamente, é a população que pernoita, que mora na rua em São Paulo. Qual é a página? É a página de número 130, né? 130, que é antes da 131. Aqui, Eric, só. Tá vendo? Ah, Aqui, ó. Senhor. Olha aqui, ó, para o povo saber. Essa página aqui, ó. Isso aí é só uma Mas que graça tem ter professor se tá tudo escrito aqui? Ué, estou trazendo para vocês aquilo que não está escrito, né? Isso é a vantagem de ter professor. Para que serve professor? Minha amada. É para isso, trazer informações que não está no material.
Anotem aí, depois se vocês quiserem eu passo por escrito isso aí digitalizado e tal. Por favor. Então vou repetir só para a gente entender aí essa realidade, tá? Na região da Sé se concentra aproximadamente 3.864 moradores de rua na região da Sé. É a Praça da Sé e em torno lá, tá? É a região que eles consideram administrativamente como sendo subprefeitura, né? Da Sé. Estima-se que 7.335 é a população que pernoita na rua de São Paulo, que passa a noite na rua de São Paulo. Outras 8.570 dormem em abrigo segundo o censo. Isso aqui é estatística de 2015, 3, 4 anos atrás. Totalizando então mais de 15 mil ou 16 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Essa mais ou menos é a população. Irmãos, nós estamos falando de 3 anos atrás, essa tendência é só crescente, então pode colocar mais algumas mil aí para frente. Vamos colocar talvez as 17, 18 mil pessoas são moradores de rua, irmãos, de São Paulo. Não são homens e apenas mulheres. Eu, a irmã Edileuza também, eu não sei se vocês já fizeram trabalho de moradores de rua, são famílias inteiras, irmãos. Famílias inteiras. A gente vê 3, 4 filhos pequenos e o casalzinho lá. Imagina uma situação dessa. Famílias inteiras. Coração corta. Algumas vezes eu tive que sair assim de lado, sozinho, em algum canto, chorar e voltar para conversar com eles. Corta o coração. Você pensa logo no seu filho, quem tem filho. Né? É a primeira coisa, né? Quem tem filho é pensar no filho. Você vê aquela criancinha, você vê aquele homem, pai de família, ferido na sua dignidade, como um cachorro, uma valeta, uma sarjeta. É um negócio absurdo. 90% é tudo evangélico. Rapaz, eu não sei não, mas tem um bocado, tem um monte, que já frequentaram a igreja. Tem um bocado, pastores e tudo mais. A questão nem é essa. A questão, amados, que essas pessoas são imagem e semelhança de Deus. São vagabundos, viciados. Porque alguns, infelizmente, olham, né, com essa ótica. Vagabundo, foi lá porque... Isso não, amados. Primeiro que a gente não pode generalizar, a gente não é Deus, não sabe a história de todo mundo. Então é complicado. A questão é só para trazer essa realidade para a gente entender aqui. Então aproximadamente aí tem seus 17, 18 mil moradores de rua. Mulheres, crianças e adultos, homens. Estima-se que há pouco mais de 100 mil moradores em condição de rua no Brasil. Aproximadamente 100 mil, amado. É muita gente, não é não? 100 mil moradores de rua em todo o Brasil. Estima-se que aproximadamente 1.800 são usuários e vivem na Cracolândia. Em São Paulo, desses 17, 18 mil, quase 2 mil aí são viciados em crack e moram lá na Cracolândia. Olha só, 44% fizeram referência a conflitos familiares. Por que foram parar na Cracolândia? Por que por que chegaram nesse estado, né, de dependência química? 44% disseram foi por conflito, não souberam resolver conflitos como perdas. Morreu filho, morreu esposa, morreu esposo, perdas, divórcios, né, depressão, violência e o próprio abandono de pais, de cônjuges e tal. Então, por essas situações foram parar aí nessa condição de vício, de rua e tudo. Então a gente já vê na verdade aqui que existe um problema estrutural. Há um problema estrutural. Quando não se resolve as questões de família, quando não se resolve as questões de educação, e a igreja tem grande parte é responsabilidade da igreja, irmãos. Como o Jefferson falou, quando a gente vai ver, são gente que frequentou a igreja. E muitas vezes, irmãos, a gente não está colocando um peso e nada é justificado nesse sentido. Mas olha só, irmãos, nós poderíamos evitar ou não poderíamos muitas dessas situações? Claro que poderíamos evitar. Nós poderíamos evitar muitos divórcios na igreja. Nós poderíamos evitar muitos filhos que entram nas drogas na igreja por dar instrução familiar de criação de filhos, por exemplo. Nós poderíamos, pelo discipulado, que é a matéria que nós tivemos, pelo discipulado adequado, preparar as pessoas para lidar com as perdas de uma maneira um pouco
melhor no sentido de suportar aquilo, onde a igreja na coletividade chega junto quando a pessoa perde alguém, por exemplo, na viuvez e na orfandade e tal. Nós poderíamos amenizar, né, esses impactos sobre a vida das pessoas. Nós como igreja, na verdade, amados, somos agentes do reino de Deus. Nós não somos o reino de Deus, mas somos agentes do reino de Deus, justamente para amenizar essas coisas, para evitar essas coisas. Porque quando a gente vai tentar tratar um caso de divórcio, é complicado, porque o negócio já está feio. Um filho que não quer saber do pai, não aceita a autoridade do pai e caiu das drogas, não quer saber de igreja, de Deus, é porque o negócio já está feio. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma negligência, uma omissão. A gente está querendo fazer o quê? Remediar. O leite já derramou, e aí? O que nós deveríamos fazer? Prevenir, ué. Não é remediar, não é reagir, não é ação reativa, é ação preventiva, não é? Não, mas aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, então tá bom, vamos manter isso, vamos continuar, batendo na mesma tecla, os valores e tal, não é, irmão? Então a igreja, ela é omissa, ela não enxerga um todo. A igreja muitas vezes quer tentar remediar aquilo que lá atrás poderia evitar, pela instrução, pelo cuidado, por tudo isso que nós estamos falando aqui. Tudo bem, amados? Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Tem, então faça. Que horas são as Está na hora dos comerciais. É essa a pergunta?